Hoje eu quero falar mais uma vez sobre questões econômicas, sobre negócios, sobre gestão. Mais uma vez eu venho falar sobre o empreendedorismo no cenário brasileiro. O próprio brasileiro como empreendedor. O brasileiro, na realidade, ele não é empreendedor, ele é batalhador, é diferente. Você lutar pela sobrevivência é uma coisa. Você ter condição e buscar a condição de empreender com qualidade, que nada mais é do que você fazer o planejamento do que você vai realmente executar e executar nas etapas planejadas. Por mais simples que seja. Eu falo desde que você tem um rascunho de pão ou você tem uma ideia e começa a colocar isso no papel e depois você vai colocando isso aí gradativamente e vai se cercando das necessidades para que você realmente consiga empreender. As pessoas acham que empreender é você, de frente à faculdade aqui, o cara está vendendo cachorro quente lá e está ganhando dinheiro. Aí eu vou lá e boto uma outra barraquinha do outro lado e começa a disputa de preço. Isso não é empreender. Se você identifica que alguém está ganhando dinheiro e você vai lá, na realidade, queima todo o processo, toda a cadeia, às vezes, produtiva que aquela pessoa já criou. Ninguém ganha com esse tipo de negócio. Acaba, na realidade, destruindo aquela questão econômica que, às vezes, já foi criada, já está em movimento. Então, o brasileiro tem muito disso. Isso é empreender por necessidade, não por oportunidade. Qual que é a diferença do empreender por necessidade e oportunidade? A necessidade é, você tem uma determinada reserva, você vai lá e abre um negócio sem fazer o menor planejamento. Às vezes você entende de vender. A sua empresa, ela não vive só de vender. Ela precisa ter uma estrutura administrativa, financeira, ela precisa ter um fluxo de caixa, ela precisa ter um planejamento de capital de giro para poder bancar a movimentação durante um determinado período. Você precisa ter logística, você precisa ter estoque, você precisa ter fornecedores, essas são as bases, e você precisa ter mão de obra. Então, se você não tem essas bases planejadas, a possibilidade do seu negócio fracassar é muito grande. Então, hoje nós falamos de planejamento, nós falamos de empreender. Às vezes, sua empresa pode até iniciar sem esse planejamento. Uma coisa é você iniciar e o negócio começar a dar certo e você implantar esse planejamento. Você implantar essa organização. A outra coisa é você deixar o negócio ir do jeito que vai e até onde for. O risco é muito grande. Então, nós precisamos mensurar e avaliar e colocar no papel, rascunhar, por mais simples que seja, um planejamento para poder fazer um empreendimento. Mensurar o quanto vai custar. Mensurar se você vai ter condição de atender com mercadoria, se você vai ter público-alvo para poder vender esse produto, quantos fornecedores você tem. Hoje você não pode se resumir a se prender na mão de um único fornecedor. Você não pode se resumir um determinado número reduzido de clientes, que a possibilidade de você quebrar, de você fracassar é muito grande. Você tem que se cercar com logística, com estoque adequado para a demanda que você gerar. Você precisa capitalizar a empresa, você precisa ter condição, organizar seu fluxo de caixa, quanto que eu tenho de capital de giro para poder bancar. O capital de giro hoje, as empresas abrem, um empreendedor abre uma empresa hoje, independente do porte, e a maioria observa o seguinte: eu estou entrando com valor X, vai bancar a minha estrutura inicial, juntamente com o meu estoque. Ele acredita que no fim do mês ele vai ter condição de retorno para poder bancar essa estrutura toda de novo, juntamente com a retirada dele e um novo estoque, juntamente com os impostos, que vão ser gerados. E isso é irreal. Você tem que planejar. Agora você tem que entender que você vai vender a prazo. Quando você vende a prazo, você tem que ter dinheiro para poder bancar esse venda a prazo. Você tem que medir, calcular seu payback. O que é o payback? É o prazo de retorno do investimento que você fez. Às vezes você não tem condição de fazer retirada inicialmente. Às vezes você não pode depender só dessa renda inicialmente, porque você pode complicar o futuro do seu negócio.
Esse é um dos fatores, os maiores fatores hoje que inibe o crescimento e desenvolvimento das empresas no país. Então você vai criar uma empresa, você tem que criar bases. Você tem que ter o capital de giro para bancar a questão financeira. Você tem que ter uma análise de fluxo de caixa, que as pessoas não costumam fazer isso. O que é uma análise de fluxo de caixa? Quanto que eu tenho para receber uma semana? O que eu tenho para pagar uma semana? Se não tem dinheiro entrando para poder pagar, de onde eu vou tirar? Para os próximos 30 dias, essa é uma avaliação que você tem que fazer continuamente, todos os dias. Outro detalhe você não observa no seu fluxo de caixa o desprendimento seu no decorrer do médio e longo prazo. As pessoas não entendem o quanto isso vai prejudicar caso não dê certo lá na frente sem fazer uma provisão. Você precisa observar, entender que para criar um mecanismo de planejamento de fluxo de caixa, você tem que entender quanto você tem de estoque, quanto você pode vender e se você vai ter dinheiro para comprar. Às vezes tem como você fazer um planejamento, né? Se você tiver metas de venda e você tiver estoque. Caso contrário, seu planejamento de fluxo de caixa fica furado. Então, é uma reação em cadeia. Você precisa entender quanto você tem para investir, para poder bancar, para assegurar o negócio, quanto você tem para poder vender e se você vai ter mercado para poder vender. Senão, não tem como você fazer o planejamento do seu fluxo de caixa. E aí entra a sua estrutura de logística, entra a sua estrutura de compra, entra a sua estrutura de mão de obra e entra a sua estrutura financeira. Esse é o mínimo para um planejamento, para uma organização. E você chegar no fim de cada mês, fazer uma análise, identificar se a sua empresa deu lucro ou prejuízo. O empreender, ele precisa ser visto de uma forma profissional. As pessoas vão jogando e acham que o negócio está dando lucro e muitas vezes, no final, se você for realmente mensurar, seu negócio está dando prejuízo. Então, a análise ela precisa ser contínua, por mais simples que seja. Ah, não, mas eu não tenho condição de pagar uma pessoa para poder gerir meu negócio. Tudo bem, mas não custa você pagar um profissional para fazer uma análise do seu negócio, para ele poder te dar aquilo ali todo mês por um valor, às vezes, que pode evitar o quebrar o fechamento da sua empresa, de muita dor de cabeça. A orientação externa é muito importante de quem está no mercado. Então, é você realmente colocar na ponta do lápis se o seu negócio dá resultado. Porque é o seguinte, às vezes você está postergando um negócio, está gerando um passivo, um buraco que depois você não vai dar conta de tampar. Então isso é o planejar, para você dar condição para a sobrevivência. E nós sabemos que hoje, a empresa que passa de um ano, ela entra numa fase de crescimento. Hoje você não cresce se você não tiver essa estrutura formada. Todas essas bases elas precisam estar sólidas e andar continuamente, uma do lado da outra, linearmente. Porque as empresas que passam de um ano, o processo delas de quebrar é justamente pelo crescimento. E às vezes você eleva seu faturamento, você eleva as vendas, você não tem condição de comprar. E aí você acaba quebrando porque você não consegue bancar esse crescimento. Às vezes você não tem estoque, às vezes você não tem mão de obra, às vezes você adquire muito estoque e não gera demanda, o mercado não absorve. Tem que ter muito cuidado.